Vamos dar início à segunda edição do We Make History, que é um projeto que foi idealizado com o objetivo de resgatar a história, né, das mulheres incríveis que passaram pelo UFCG. E no mês passado, nós começamos, né, o projeto com a presença de Nayara Aguiar, que foi a primeira presidente do UI no ano da fundação, em 2015. E para dar continuidade a esse resgate histórico, né, da história do UFCG, hoje nós teremos a participação de Georgina Serres e Tamiles Melo, que fizeram parte da diretoria do ano de 2016. Eu vou pegar aqui minha cola para ler o currículo de vocês, porque é muita coisa. Bom, deixa eu aceitar alguém que está entrando. Bom, Tamiles é doutoranda em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande. Obteve os títulos de engenheiro eletricista, mestre em engenharia pela mesma universidade nos anos de 2014 e 2016, respectivamente. Trabalhou como pesquisadora na Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, realizando atividades nas áreas de instrumentação eletrônica, controle e automação, em 2015 e 2016. Atuou como presidente do grupo I3E UFCG em 2016 e colaborou na co-coordenação do projeto de extensão Engenheiro de Aborborema no mesmo ano. As linhas de pesquisa de seu interesse são engenharia biomédica, educação e engenharia, instrumentação eletrônica e controle de processos. Muita coisa, viu, Tamires? E Georgina é engenheira eletricista com mestrado, doutorado e pós-doc em engenharia elétrica, realizados na UFCG. Foi professora do IFPB por 2 anos e meio e atualmente é pesquisadora da UFCG, vinculada aos grupos de pesquisa de radiometria e link, com projetos nas áreas de modelagem eletromagnética, RFID e antenas. Desenvolve ações que têm foco em estimular o interesse de meninas por assuntos ligados às áreas de STEM. No I3E, participou das atividades do I3E UFCG, da sua fundação até 2018, sendo tesoureira desse grupo no ano de 2016 e coordenadora do Engenheiro de Aborborema em 2016 e 2017. Foi membro da secretaria do grupo profissional I3E UI, Seção Nordeste, Brasil, nos anos 2018 e 2019, e membro do UI Education Outreach Subcommittee em 2019, e atualmente é presidente do I3E UI, Seção Nordeste, Brasil. Cansei aqui, viu, com o currículo de vocês. Chega, tomou fôlego. Então, sejam bem-vindas. Nós estamos muito felizes em vocês terem aceitado, né, compartilhar suas experiências conosco. E então, agora eu passo a palavra para vocês. Começa, Tamiles. Oi, Gel. Começo? Você que sabe. Posso começar? Você sabe, a gente gosta de conversar, então por mim tanto faz. Se você quiser começar, eu começo, por mim tanto faz. Se quiser, fica à vontade. Tá bom, vou tentar ser breve. Primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês, meninas, pelo convite. É uma honra para mim, uma emoção grande estar junto com vocês, mesmo que dessa forma nova, né, que a gente tá encontrando, mas o importante é que a gente não deixe de se comunicar e de fazer nossos trabalhos, né? E gostaria de aproveitar a oportunidade também para parabenizar vocês pelo empenho em estarem mantendo as atividades, continuando as atividades, né, do UI, independente do que esteja acontecendo, se adaptando de uma forma assim maravilhosa, e pelo projeto que vocês criaram, né? Muito normal, é comum a gente tentar lembrar a história dos grupos quando os grupos têm muito tempo. E apesar do UFCG ter feito muita coisa nesses últimos 5 anos, ele é um grupo muito novo, né? Muito, muito novo, 5 aninhos. Enfim, então tá vendo a coisa evoluindo dessa forma me deixa muito contente, porque eu estava no começo, né, desde o início da fundação do UI. Eu sou membro profissional do I3E, mas desde que Clarissa chegou aqui na UFCG, aquele furacão, em 2000, estava no Everton, em 2015, para fazer uma reunião, que Nayara falou tão bem sobre essa reunião no último evento, né?
E a gente resolveu montar um grupo e fundar o I. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo, né? E eu tenho a felicidade de estar acompanhando esse processo desde o início. E também tive a felicidade de fazer parte da menina dos nossos olhos, né? Que é o Engenheiras da Borborema. Então, assim, é uma honra, uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês hoje. E já que a gente está aqui hoje para falar de história, né? Eu não podia deixar de falar daquele primeiro ano, que foi o IUFCG. Quando a gente montou o grupo, a gente inventou de fazer o engenheiro, submeteu e para surpresa da gente, me lembro até hoje, quando recebi o telefonema do pessoal do edital, dizendo que, ei, o projeto foi aceito, está precisando ajeitar umas coisas aí, mas vai rolar, né? Enfim, a gente se viu no início de 2016 com um bocado de coisa para fazer, numa escola que tinha mudado totalmente de estrutura, tendo que falar sobre equidade de gênero, tendo que ter um impacto social ligado às ações que a gente estava fazendo, né, e sem ter a menor experiência e nem ter refletido a respeito dessas questões. Né? A gente estava no meio do furacão, vivia essas questões desde sempre, mas assim, a gente nunca tinha parado para pensar sobre a questão. Então, assim, acho que desde o início a coisa foi muito densa, mas foi muito, muito importante aquele início denso e aquele início com engenheiros e sendo apoiado pelos grupos que apoiaram a gente junto ao edital, porque quando a gente já começou bem consciente da importância e do objetivo que a gente tinha dentro do UI, né? Eu acho que nós fomos privilegiados, e não é à toa que o UI, ele, desde o início, o IUFCG, desde o início conseguiu ganhar tantos prêmios, porque desde o início a gente sempre foi muito consciente de que o importante para a gente, o objetivo da gente ali era o impacto que a gente ia causar com relação a essa questão. E que o que viesse como consequência seria lucro, né? A causa que movia a gente. E, assim, eu fico muito feliz em ver que essa causa continua movendo vocês. Então, eu acho que a parte mais importante da história da gente, ali no começo, foi essa, a conscientização com relação à causa que a gente estava defendendo. Tamires? Nossa, Gel, maravilhoso o seu depoimento. Eu acho que quem viveu, né, aquela fase, né, e viveu intensamente, né, como você falou, realmente tem um significado muito especial. Então, acho que como todo mundo já se apresentou, né, meu nome é Tamires. Na época da gestão, no caso em 2016, eu fui a chair do grupo, né, então, nessa época, era uma época, assim, até difícil de tentar a gente dividir as tarefas do ponto de vista organizacional, né, do grupo, porque o I, né, tinha acabado de ser fundado. Então, ao mesmo tempo que a gente estava com a petição para fundar o I, a gente estava submetendo o edital delas das exatas para ter uma definição de como é que seriam as atividades, né, no caso, em 2016. Então, quando, como já mesmo falou, quando o edital foi aceito, a gente, com a nossa totalmente inexperiência, né, nesse sentido, então foi muito desafiador, porque ao mesmo tempo a gente estava tentando definir como é que seria o IUFCG do ponto de vista de atividade de retenção e recrutamento, né, de voluntários, né, e de alunos da escola, a gente também tinha que lidar com um conjunto de tarefas que o edital, né, nos exigia cumprir. Então, realmente, o ano de 2016, quem teve a oportunidade de participar comigo, com o GEL, né, no caso também tinha a Safiri, tinha a professora Vanessa, que já estava com a gente desde o começo também, né, a Miss Line, que era uma aluna dela também, que foi da parte de produção, pela engenharia de produção, então, que era da parte da organização, né, da diretoria. Não foi fácil, porque a gente tinha que cumprir essas tarefas e, ao mesmo tempo, o I, ele virava engenheiras. Então, quando a gente começou a ter que fazer as reuniões, né, eu acho que foi a partir daí que o I começou a ter reuniões mensais, né,
para a gente poder definir essas tarefas e conseguir conciliar, né, as atividades do grupo com as nossas atividades profissionais em paralelo. Então, a gente tinha que ter essa sequência, né, e precisava de gente, né, as pessoas também nem conheciam o I, né, a gente praticamente tinha feito um pequeno contato no final de 2015 com os alunos, no final do semestre, no final do ano, que no caso foi em dezembro, né, de 2015, e a gente foi fazendo esse trabalho de formiga, né, divulgando, né, chamando as pessoas para irem trabalhando com a gente, e ao mesmo tempo tendo que cumprir toda essa sequência de atividades. Já não chegou a dar detalhes, mas quem teve oportunidade já de conhecer um pouco o Engenheiras, a gente tinha, naquela época, 4 tipos de atividades, né? Uma delas era o TISP, que é uma atividade bem comum pelo I3E, que é fazer oficinas de física e matemática, envolvendo de uma forma bem lúdica materiais, normalmente materiais reciclados, ou outro tipo de material que fosse disponível na escola, né? Tinha as oficinas de eletrônica e informática, que foi a partir daí que a gente começou a inserir o Arduino, porque era uma atividade de eletrônica que era simples, né, do ponto de vista técnico, era simples de tentar explicar, e ao mesmo tempo era lúdico também. Tinha as oficinas de Libras, que era com a professora Daniele, do IFPB, que era justamente, já vinha de um projeto de extensão que ela realizava lá no IFPB, justamente para gerar sinais que se referiam exatamente à área técnica, que era a área de computação, e a última atividade, que era as palestras envolvendo mulheres que eram da área técnica, para dar seus depoimentos e motivar, no caso, tanto garotas como garotos a entenderem que a mulher, ela podia fazer parte de qualquer núcleo, desde que ela mostrasse que tivesse competência para aquela atividade, né? Então, a gente, como o Gel mesmo falou, a gente passou por um processo de desmistificação, né? Então, ao mesmo tempo que as pessoas iriam aprendendo sobre a importância da mulher na área de STEAM, a gente também se via aprendendo constantemente sobre lidar com algumas dificuldades que até então para a gente antes era se considerado como uma coisa normal, mas pelo meio que a gente vivia, mas com as atividades a gente também aprendeu muito a lidar sobre o termo mesmo, que seria equidade de gênero. Então, foi muito transformador ter participado daquele ano, né, porque ao mesmo tempo que a gente tinha essas atividades, a gente também tinha que aprender, né, a lidar com esse novo mundo, né, que acho que na época ninguém tinha vivenciado ainda, né, não tinha esse sentimento que era o I, qual era a necessidade de mostrar que a gente realmente ali tinha que mostrar o nosso valor, que a gente era capaz de executar atividades, sim, na área de física, de matemática, de engenharia, de ciência, né? Então, foi realmente um momento muito importante, acredito que não só na minha vida, mas acho que quem viveu esse momento também deve ter compartilhado de um sentimento similar. E, como o Gel falou também, agradeço muito a oportunidade de estar aqui dando esse depoimento para vocês, porque realmente no momento é muito confuso, porque você tem que cumprir a atividade, tem que fazer, tem que cumprir prazos, né? Você tem que fazer muita coisa. E às vezes não é tão simples assim, todo mundo entender que tem que fazer isso e que você quer realmente ali colaborar. Então, eu acho que foi um ano bem importante, e eu acredito que o I, como já falou, uma semente que só faz crescer, né? A gente já está com uma árvore praticamente, né? E essa árvore já continua dando frutos, e eu espero que ela dê muito mais, que a gente consiga girar esse exército lilás aí por muitos anos. É engraçado você falando, Tamires, da dificuldade que a gente tinha com relação à questão de conseguir voluntários, e principalmente voluntárias meninas. Isso. Esse pessoal que chegou agora já encontrou o ramo com vários capítulos técnicos, enfim, com muita gente podendo dar suporte. E quando a gente começou, só tinha um ramo. E no ramo não tinham muitas meninas, né? E o pessoal do ramo, eles já estavam tão assoberbados de atividades para continuar, porque o ramo aqui da UFCG sempre foi uma referência, não só aqui no Nordeste, na seção da gente, mas eu acho que até na América Latina, o pessoal já ganhava prêmios, né?
Então, assim, a sorte da gente foi ter podido contar com o grupo que trabalhava com o TISP, que inclusive a escola na qual a gente começou no primeiro ano com engenheiras foi contato de Safiri e de Túlio, né? Isso. E foi a professora Rita, Escola Estadual Nenzinha Cunha Lima. E, assim, era bem delicado. Eu lembro que a gente teve que correr atrás para poder montar uma nova gestão para continuar o UI no segundo ano, né, Tamires? Foi Enfim, verdade. felizmente a gente conseguiu encontrar pessoas que se dispuseram a assumir a responsabilidade, como Milena, como Ana, como Mari, enfim. Então foi bem tenso. E além disso, ainda tem a questão do estudar, do se informar para poder debater a respeito das questões de gênero, né? Porque a gente se viu chegando numa escola para apresentar o projeto para um grupo de gestores e de professores, e, assim, tiveram algumas situações em que foram feitas algumas perguntas capciosas, porque, de toda forma, a gente estava discutindo questões relacionadas ao privilégio, né, masculinos, enfim, e a gente tinha que ter segurança o suficiente para defender a bandeira, levantar a bandeira que a gente estava levando e defender o projeto da gente e de forma tal que não se indispusesse com a equipe, porque a gente precisava deles para que a coisa continuasse, né? E da mesma forma, dentro da UFCG, eu me lembro que, para quem não sabe, eu sou casada com o professor Alexandre Serres, né? E quando a gente começou a divulgar o I, ele comentou comigo que tiveram algumas alunas, meninas, do curso de elétrica, que quando viram a divulgação do I, comentaram, vixe Maria, reunião do clube da Luluzinha. Enfim, se as meninas estavam dizendo isso, imaginem a postura dos meninos, né? Então, a gente teve uma série de questões aí para poder lidar e trabalhar de forma tal, com delicadeza, né, para não agredir ninguém, nem assustar ninguém. Mas, enfim, foi bem delicado. E como a gente estava fazendo muita coisa fora, não estava conseguindo dar conta de fazer coisas dentro da instituição, aí o pessoal não via muito o que a gente estava fazendo. Aí a nossa alegria foi que, como a gente conseguiu recursos para desenvolver o Engenheiras, então a gente conseguiu preparar material de divulgação, a gente conseguiu fazer brindes, a gente conseguiu divulgar bem o que a gente estava fazendo na escola, nas redes sociais, isso é uma coisa muito importante a se fazer, né? Então, o pessoal começou a ver e o projeto começou a ganhar credibilidade, até junto à gestão do departamento, porque é uma coisa que eu gosto sempre de colocar. O grupo, junto com o voluntário, sem o apoio da instituição, não consegue andar muito, não. Acho que quando a gente desenvolve um projeto social e quando a gente está dentro de uma instituição, está sendo acolhido por ela, a gente tem que, no momento de agradecer, lembrar sempre de agradecer a esse pessoal também, entendeu? Porque, quer queira, quer não, o nome da instituição vai junto, e a gente usa a estrutura da instituição. Eu lembro que, em 2016, a gente não tinha laboratório de informática na escola. Então, a gente fazia os laboratórios de Arduino, as oficinas, na UFCG. E para a gente fazer na UFCG, a chefia do departamento tinha que liberar, os professores tinham que liberar o uso do laboratório, né? Até a própria sala do ramo, que naquela época era só o ramo e o UI, entende? Vira e mexe, alguém tentava conseguir aquela sala para usar com outra finalidade, e o chefe do departamento sempre está ali dizendo, não, ali é dos meninos, entende? Hoje o grupo é forte, o grupo é grande, mas de toda forma, assim, o apoio dessas organizações é muito importante. Quando a gente queria realizar evento no centro de extensão, o chefe do departamento prontamente assinava um documento e solicitava, entende? Então, assim, foi um trabalho muito grande da gente, mas também teve muita gente envolvida, tanto na UFCG quanto no IFPB. A gente fez um evento gigantesco, a gente parou o IFPB, o campus de Campina Grande, todinho, para fazer um evento lá.
E, assim, foi muito bem acolhido, muito bem recebido, né? Então, foi muita coisa que a gente aprendeu no que diz respeito a lidar com as pessoas. Quando o pessoal vinha fazer o monitoramento do projeto aqui, o pessoal da fundação, a gente fazia questão de levar e apresentar a chefe de departamento, a coordenador de curso, a diretor de centro, porque eles estão ali dentro com a gente, entende? Então, assim, foi muita... E é muito importante a gente estar aqui podendo passar isso para vocês, porque é uma informação importante. Quando a gente está trabalhando aí nesse meio, a gente tem que ser grato a todo mundo que faz parte do sistema, né? E quando a gente está desenvolvendo projeto social, independente de ser em nome do I3E ou de quem quer que seja, quando a gente tem apoio, independente de quem apoia, a gente tem que estar sendo sempre muito grato ao que eles estão fazendo para a gente. E a gente recebeu muito apoio daquele ano. Não só de quem financiou o projeto, mas de muita gente que estava envolvida para que ele acontecesse. Foi muito... A gente aprendeu muita coisa no que diz respeito a relações humanas, e é uma coisa que a gente não tem isso no curso, né? E o I permite que a gente desenvolva. É verdade, já o que você falou mesmo, total apoio ao que você acabou de externar nessa questão de a gente agradecer mesmo, não só quem estava com a gente, né, estavam operacionalizando, né, as atividades, os voluntários, mas também é um apoio à própria escola, né, que cedeu o espaço para a gente, para conseguir inserir as atividades, porque, como a Georgina falou no começo da nossa conversa, a escola estava passando por uma transição de gestão mesmo, então, ela antes era uma escola, apenas escola estadual, e ela estava começando a implantar a escola cidadã integral, então, os alunos que tinham uma rotina, tinham uma sequência de aulas, eles iam começar a ter uma nova sequência, com outras atividades, e a gente tinha que inserir as atividades que a gente já tinha previsto no edital, com eles. Então, assim, chegou um momento, como a gente mesmo estendeu na parte das oficinas de eletrônica, que na época eu estava sobre a organização dessas oficinas, a gente tinha que fazer atividades fora da semana. Então, muitas vezes a gente teve que fazer oficina no sábado. Então, fazer atividade que não era justamente no horário dos alunos, a gente tinha que arrumar transporte, tinha que arrumar alimentação, né? Muitas vezes a gente tinha que fazer coffee break para eles, né? Porque a gente não tinha, né? A gente estava tirando eles totalmente da zona de conforto deles, no intuito mesmo de fazer o melhor, para que eles pudessem aproveitar o máximo possível, mas a gente tinha toda uma organização por trás para que isso funcionasse. Então, como a Georgina também relatou, a escola não tinha estrutura para fazer as oficinas. Então, chegou no final do ano, que era atividade de fulminância, né, que era justamente a feira de ciências na escola, né, que eles sempre faziam lá, a gente queria que tivesse o processo, né, efetivo, né, das atividades. Então, a gente tinha, na época, uma ideia de gerar multiplicadoras. Então, existia um processo de retenção e recrutamento, o que a gente fazia? Fazia primeiro um treinamento, né, com os voluntários e as voluntárias da universidade que queriam participar das atividades na escola. A gente primeiro fazia uma preparação das atividades, para os voluntários conseguirem saber o que ia ser feito na escola. Quando chegava na escola, os voluntários executavam essas tarefas lá com os alunos, com as alunas, e na época dessa feira de ciência, a gente queria mais, a gente queria que as próprias alunas que tinham passado por todo esse processo de acompanhamento, de aprendizado, elas conseguissem externar para os colegas o quanto elas tinham aprendido, o quanto elas estavam empoderadas. Então, ou seja, esse processo foi muito, eu acho que foi muito transformador, não só para a gente que acompanhou, mas acho que para as próprias alunas. A gente teve casos lá de duas alunas que a gente acompanhou e que realmente o perfil delas mudou durante o ano. Então, a gente viu o impacto do projeto na vida delas. Então, ou seja, eram alunas extremamente caladas, elas, no máximo, conversavam entre si, não externavam muitas ideias, realmente não tinham um contato social com os outros alunos, mas com o projeto a gente começou a perceber, e até mesmo ter feedback da escola, que elas estavam mudando a postura delas. E foi tanto que depois, quando acabou o projeto, elas continuaram a fazer as atividades lá. A gente cedeu os kits e elas conseguiram. A gente até chamou elas para uma das oficinas que teve no ITAM, no começo de 2017, para elas participarem como monitoras nas atividades do Arduino,
Então, assim, a gente vê o impacto, assim, não é uma coisa de uma hora para outra, mas se você realmente trabalha esse processo, você realmente vê um impacto, é um impacto muito positivo, e é muito importante fazer isso. E essa colaboração de todo mundo que está envolvido é essencial, porque se a gente não tivesse essa colaboração, a gente não teria conseguido ter nem a metade do que a gente conseguiu. Não teria. Porque realmente trabalhar em grupo, trabalhar com pessoas, é saber lidar com personalidades. Eu acho que a Letícia vai saber explicar isso melhor do que ninguém, né? Como ela, como psicóloga, ela, com certeza, na área dela, ela deve saber explicar muito mais do que eu estou falando aqui. Mas, realmente, foi bem desafiador. A gente teve também a necessidade de, nessa atividade da Feira de Ciências, a gente teve que locar uns computadores com o pessoal da própria... deixa eu lembrar agora do pessoal que tem um apoio com a gente lá da Universidade. DataShop e Da DataShop, isso mesmo. Da DataShop, a gente externou para eles que eram atividades que a gente já realizava nessa escola, mas só que a escola não tinha essa infraestrutura para realizar as atividades e a gente queria fazer isso na própria escola. Então, eles se mobilizaram, a gente ia até locar na época, né, já tinha organizado recurso para isso dentro do projeto, e eles se mobilizaram quando disseram, não, a gente vai doar para vocês fazerem nessa atividade, né? Vocês fazem a atividade e depois vocês retornam com o equipamento, porque a gente está vendo o quanto é importante colaborar. Então, realmente, é muito importante a gente ter essa rede, né? Trabalhar em rede, né? É muito importante, e todo mundo que está nessa rede também está pronto para trabalhar, porque também a gente sabe que lidar com esses percalços também não é fácil, né? Sim, importante, eu não disse, olha, era essa blusa que a gente usava, tá? Eu fiz questão de vir, porque era assim, já sabe, quando era o momento de vir trabalhar de UI, trabalhar de engenheiros, eu via pronta, preparada, continuando, né? Então, assim, toda vez, se for para falar de UI, falar de engenheiros, eu venho literalmente vestindo a camisa, porque eu acho que é importante você estar pronto. Isso, muito bem, Jó. Eu não achei a minha do UI, mas assim, todo evento que eu vou até do UI profissional é com a camisa do UI da UFCG, né? Os outros podem ficar com raiva, mas não... O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Pois é, eu acho muito importante. Então, assim, a gente eu, pelo menos, quem me acompanhou na época, eu me vestia de lilás. Então, assim, aonde era uma atividade que tinha, era com a camisa do engenheiros e todas as outras peças eram lilás. Era sapato lilás, calça lilás, batom lilás, cachecol lilás. O que tivesse, era assim, era bem realmente representando. Então, assim, todo mundo sabia que eu fazia parte do I. Não sabia qual era a minha atividade, qual era a minha posição lá, mas sabia que eu fazia parte do I. Eu até recordo que quando eu fui para o evento lá na RNR, foi nossa primeira RNR em termos de UI, né? Porque o grupo tinha acabado de ser formado, então o que aconteceu? Nessa época, eu acho que nossa atividade foi a primeira atividade, do ponto de vista de uma atividade de UI, concorrendo à categoria caso de sucesso numa RNR, né? Porque até então sempre atividades do ramo, no ramo geral. Mas foi uma atividade bem definida, que era concorrida pelo I. Eu nem sei se atualmente eles estão fazendo uma categoria à parte. Tem, categoria só do grupo de afinidade. Tem. Pronto, mas na época a gente foi concorrendo como I, né, para uma categoria geral. E eu lembro que na época eu fui desse jeito, né? Tem até foto. Se vocês me procurarem aí na página do alguém, tem foto. Eu passei a camisa com o meu look completo do I, né? Então, eu lembro que na época eu estava me apresentando, né, para falar do engenheiro, a gente concorreu, no caso, na categoria era de gestão e parcerias, pronto, né, nessa categoria. E eu fui toda vestida de UI, né, então, o pessoal, eu escutei assim, me falou, nossa, ela tá toda de lilás. Aí o rapaz falou, é mesmo, legal. Aí pronto, eu falei, pronto, então acho que ele já entendeu o que eu vim fazer aqui, né, vim falar do UI. E a gente se apresentou lá, ganhamos, né, foi nosso primeiro prêmio como UI, foi esse prêmio, fui representando lá o grupo, tive essa oportunidade de começar a mostrar para o mundo quem eram engenheiros da Borborema, nossa motivação. Nós tínhamos pouquíssimas atividades, né? Normalmente a RNR era em abril, maio, então a gente tinha começado a executar as atividades em março, então o máximo que a gente tinha era 2 meses, assim, de atividade, e a gente já tinha muita atividade já, até para poder fazer relatório, que eu já fazia os relatórios
elas, a gente já era muito documento que a gente tinha, era muita foto, era muita coisa. Então, nessa época, ainda assim, a gente já tinha muito material para poder externar. E eu lembro que, na hora que eu fui apresentar, a professora que fazia parte da banca, ela perguntou o que a gente achava do ponto de vista masculino, né, dessa relevância do projeto. E eu lembro que eu falei, do mesmo jeito que a gente tem que olhar para a mulher na sociedade, a gente tem que olhar o homem entendendo o papel da mulher na sociedade, porque não basta a gente ter que mudar a mentalidade da mulher, dela entender que ela é importante no que ela faz, mas o homem também vê que ela também é capaz de fazer o que ele faz. Então, essa desconstrução é uma desconstrução geral, né? Então, se a gente, coletivo, exatamente, se a gente não insere todo mundo nesse processo de desconstrução, ele não se sustenta. Então, foi justamente, acho que foi o que mais pesou na época, para a gente conseguir mostrar que a relevância do projeto foi isso, que eles viram que a gente não estava só trabalhando só com garotas, né? A gente não estava fazendo um projeto só porque ele era o eram mulheres na engenharia, então só tinha que ser meninas para entrar na área de engenharia. Não, a gente estava envolvendo todo mundo que entendia que a causa era importante e que tinha que desconstruir essa mentalidade, né? Então, isso aí eu acho que a gente conseguiu, né, lá convencer e deu certo, né? E a partir daí, assim, foi prêmio atrás de prêmio, né? Então, foi uma cascata de prêmio. E continua, né? Porque apenas vocês maravilhosos, né, conseguiram se tornar o melhor Wii do mundo, né, em 2020. Exatamente, né? Apenas maravilhosos, né? Então, assim, a gente, em 5 anos, né, de Wii, a gente já conseguiu, de maneira, assim, avassaladora, né, mostrar o potencial que o grupo tem, né, a capacidade que a gente tem de se empenhar no que quer fazer e mostrar o quanto é importante estar assim, né, junto, né, fazendo junto e mostrando que a gente é capaz do que a gente quer fazer com o apoio de todo mundo. É só para fechar, que eu acho que já deve estar no tempo para a Letícia, né? É verdade. Aí, Tamires tocou num ponto que eu queria tocar, que é a questão do trabalhar com meninos e meninas. Isso foi um motivo de muita discussão entre a gente e o pessoal que monitorava o projeto no início do ano, né? Que a gente levantava a bandeira de que tinham atividades que tinha que fazer com todo mundo, e de entender essa importância de incluir os meninos no processo, e assim, a gente ouviu de quem monitorava a gente em alguns momentos que não pode e tal, então a gente foi ler, foi estudar, a importância de você estar sempre estudando, não sei se é característica desse curso que a gente faz, eu acho que o curso de elétrica ele contribuiu muito para o que eu sou hoje. Enfim, mas a gente sempre foi ler, foi estudar, mergulhou mesmo. Até hoje eu leio livros sobre feminismo, feminismo e política, racismo, racismo estrutural. Enfim, a gente criou esse ato até para ter argumento, não só com o pessoal com quem a gente estava interagindo aqui, mas também com o pessoal com quem a gente estava interagindo lá, nas organizações que estavam promovendo o edital, né? Inclusive, eu fiquei amiga de várias pessoas, né, que fazem parte das organizações lá, mantive o contato, enfim. Mas, assim, é importante a gente estar sempre estudando para poder defender com força esse ponto de vista que a gente tem, e essa questão de estar levando os meninos juntos e fazendo com que os meninos entendam que existem momentos em que as mulheres vão ser protagonistas e se sintam confortáveis com isso. Isso é muito importante, né? Porque nem todos os meninos são como o Everton e Alisson, por exemplo, que estavam desde o início, né, com a gente, que participavam, que entendiam que naquele momento o protagonismo era delas e não deles. Então, assim, o UI trabalha muito voltado para o público feminino, mas também temos que acolher e não excluir o público masculino nesse sentido, né? Eu vou parar porque eu acho que tá bom, né? Letícia tem. Pois é, Gel. Eu também vou agradecer, né? Aproveitar mais uma vez e agradecer o espaço de poder estar compartilhando junto com o Gel, né? Que realmente batalhou comigo mesmo, né? Deixa eu fazer só uma observação. O povo até hoje, que monitorou a gente, é chocado, porque eu e Tamires a gente não se conhecia. A gente se conheceu quando recebeu engenheiros no colo.
E, assim, foi uma sintonia tão grande, eu acho que Naya até falou isso na última reunião, que o grupo, quando a gente começou, o grupo tinha uma sintonia tão forte que, assim, foi por isso que a gente, vamos embora, vamos pegar isso daí, essa viagem, essa aventura que a gente tem aí nas mãos e vamos colocar isso para frente que deu tão certo, né? Então, Tamires é minha irmã gêmea, a gente completava até atrasos da outra, né? Nunca vi um negócio desse. Às vezes a gente ia com uma roupa, eu não sei nem como é que ela não vai nem combinava, né? Porque foi tão bom, porque às vezes a gente combinava, assim, conscientemente, que a gente ia, às vezes, até com a mesma cor de roupa, assim, não é só a questão do lilás, às vezes combinando o mesmo tipo de calça, do tipo de acessórios, assim, mas a gente não conversava sobre isso, gente. A gente conversava só sobre engenheiros, mas era uma coisa muito inconsciente, parece que a gente, os looks acabavam batendo, até nos mesmos dias, as atividades, assim. Era uma sintonia em todos os aspectos, assim, era muito interessante isso. E continua até hoje, né, Gel? Nós continuamos nossa amizade, mesmo presente sem do estar... I. Isso, com certeza. Mesmo sem estar realizando as atividades afinco, né, do IA, podem me chamar, né? Eu estou numa fase, como eu comentei, mas no final do meu doutorado, estou um pouco mais dedicada às minhas atividades agora nessa reta final, mas estou aberta aí para qualquer outra atividade, qualquer coisa que eu puder colaborar, podem contar comigo, porque acho que uma vez que você faz parte do IUFCG, acho que você continua sendo IUFCG de qualquer forma. Então, assim, você pode não estar fisicamente lá, mas você continua sendo. Então, assim, às vezes, quando eu vou falar do I, eu já me preparava, eu já tinha até um texto, assim, encontrava comigo, aí eu começava a falar, olha, o I, ele é um projeto que ele é focado para retenção, para recrutamento, nós temos um projeto, assim, eu explicava todo um texto que já tinha tão memorizado na minha cabeça, de apresentação do I, que parecia que era natural já. Em todo lugar onde a gente vai, se encontrar uma brecha para falar sobre, a gente fala, não adianta. Pois é, Larissa. É verdade. Mas, enfim, obrigada, meninas e meninos, todos aqueles que participam do I, do ramo, né, que fazem acontecer. Eu fico muito grata, fico muito feliz em estar acompanhando e vendo que esse grupo ele só cresce, como eu falei. A gente veio ele semente, ele hoje é árvore, e eu sei que ele ainda vai dar muitos frutos, muito mais do que a gente imagina. Muito obrigada, gente.